De certa forma, eu acho engraçado como funciona a mente e a cabeça de alguns esquerdistas. Ah, você quer ver melhor a foto? Espera aí. Tá bom assim? Beleza. Então, o presidente Lula viajou mais de 22 mil quilômetros para se encontrar com o presidente Trump na Malásia. E por causa de algumas fotos, alguns apertos de mão e alguns comentários da comitiva brasileira, mais precisamente o Mauro Vieira, eles tratam isso como se fosse final de campeonato. Aí você vai me perguntar: ah, você está torcendo para quem? Brasil ou os Estados Unidos? Eu estou torcendo pela justiça, pela democracia e pelo bem de cada cidadão brasileiro, inclusive dos que estão presos injustamente, pelos que estão ainda sofrendo perseguição e para que basta que chegue um fim desse autoritarismo, desse abuso de poder por parte de autoridades brasileiras. É isso que eu estou torcendo, pelo bem do Brasil. Agora, porque alguns esquerdistas estão colocando frases e coisas que o Trump não se referiu. Por exemplo, na coletiva de imprensa entre os dois, em certo momento ali, foi perguntada a ele sobre o Bolsonaro. Eu vou tentar aqui não inventar palavras e não dizer coisas que eu não sei, conforme alguns esquerdistas fazem. E fazem isso muito mal. Então o lance foi esse. Perguntaram ao Trump sobre Bolsonaro. Aí ele disse que gosta muito dele. O contexto foi esse, que gosta muito dele e que está se sentindo muito mal pelo que está acontecendo com ele. Aí, em meio a tudo isso aí, uma outra jornalista não espera o Trump acabar de falar e entra de sola e pergunta se isso vai entrar em pauta, mais ou menos isso. E se esse assunto Bolsonaro vai entrar na mesa de negociação. O lance foi isso aí. Aí o Trump responde: isso não é da sua conta. Entenderam? Busca lá, assiste o vídeo, ouve bem. Aí estão colocando como se o Trump tivesse dito: isso não é da nossa conta. Isso não é mais da nossa conta. Quando na verdade ele disse que isso não é da sua conta, em relação a jornalista que praticamente interrompeu o Trump ali e perguntou se isso aí está em pauta, está na mesa de negociações. Foi isso que foi dito. Agora, vocês esquerdistas tinham que ser mais verdadeiros, não só com o povo, mas com vocês mesmos. Sejam sinceros com vocês mesmos. Muito engraçado isso. Dito tudo isso, eu vou colocar aqui uma matéria que vai deixar alguns esquerdistas aqui um pouco chateados, porque o Martin De Luca, que é advogado do Trump, disse que porque o Lula falou assim, que está tentando ali uma negociação com o Trump. Aí o Martin De Luca disse que essa negociação não depende do Lula, depende do Alexandre de Moraes. Não, eu vou colocar para você assistir. Eu sei que a esquerda, se é que algum esquerdista tem coragem de assistir, não vai gostar disso, mas eu vou colocar, olha só. Ivan Kleber, eu quero te ouvir a respeito, tendo todo esse contexto, tendo o contexto da aproximação do Brasil com a Venezuela, o próprio Foro de São Paulo, as
as eleições do ano passado, Mauro Vieira esteve lá na Venezuela, aliás, o Celso Amorim esteve lá na Venezuela, enfim, essa proximidade toda que a gente sabe que infelizmente existe. Eu quero te perguntar a respeito da reunião de ontem, as suas impressões da reunião de ontem entre Lula e o Donald Trump, e tendo em vista esse novo episódio aí da Venezuela, como é que fica tudo isso nesse jogo? A gente está vendo o xadrez geopolítico sendo reorganizado, quero te ouvir a respeito. Então, Geisiane, nós podemos dividir a análise em duas partes, a da reunião em si e depois da repercussão. Atualmente, segunda-feira, 27 de outubro, 15 para as 5 da tarde no Brasil, aproximadamente. Nós estamos no mesmo ponto que estávamos quando o presidente americano Donald Trump publicou a carta em julho, dizendo o porquê ali da aplicação das tarifas e também das ações americanas por causa da perseguição ao ex-presidente Bolsonaro, família e apoiadores. Existe sim uma margem de manobra para que o Brasil consiga aí negociar com os Estados Unidos a possibilidade de reduzir as tarifas ou até mesmo retirar as tarifas ou conseguir uma suspensão. Geisiane, essa suspensão ela já tem um precedente. O governo americano já fez isso com o Canadá e com a China. Então, olha, nós vamos suspender aqui até uma determinada data. Nesse meio tempo, vamos eventualmente negociar aí se essas tarifas voltam ou não. Essa possibilidade, ela pode acontecer, mas não aconteceu um avanço em relação a isso. O próprio Mauro Vieira fez uma declaração ontem à noite, depois de conversar com o secretário de Tesouro, o Scott Bessent, dizendo que eles tinham combinado de enviar uma equipe do Brasil para Washington, uma espécie de força-tarefa, para sentar com o lado americano, para discutir quando seriam as reuniões para dar início aos trabalhos para as negociações. Ou seja, marcaram uma reunião para definir quando será a próxima reunião, que vai definir a data da reunião das negociações. Até parece que eu estou falando em mês, mas tentando levar a melhor informação possível para o nosso público. A declaração do Mauro Vieira trata-se disso. Então, se não estamos na estaca 0, estamos ali na estaca 1. Já a repercussão que teve mediática em torno a isso, eu gostaria de trazer aqui um tweet do Martin DeLuca, que é advogado do Trump, da Truth Social, né? Da Truth Social Media, naquele caso ali também envolvendo o Rumble contra o ministro Alexandre de Moraes, e ele declarou o seguinte, acho que ele fez o melhor resumo, tá, Geisiane? Por isso que eu vou ler o tweet dele. Depois de apenas 45 minutos com o Trump, Lula e sua equipe deram meia dúzia de coletivas de imprensa em 12 horas. Nunca tão pouco produziu tantas declarações de, aspas, grande progresso. Quando você está tão desesperado por validação, até mesmo voar 24 horas para uma sessão de fotos na Malásia se torna uma reunião histórica. Papai disse oi. Lula está comemorando como se tivesse acabado de vencer a Segunda Guerra Mundial. Lembrando que essa declaração não foi feita por um membro da oposição no Brasil, mas sim pelo advogado do presidente americano Donald Trump, que acabou trazendo aí luz ao que aconteceu, não é? E ele também fez outro tweet destacando o seguinte, porque Lula havia declarado o seguinte, Geisiane, se depender de mim e de Trump, vai haver acordo. E aí Martin DeLuca declarou o seguinte, aspas, infelizmente depende do Alexandre de Moraes, certo, Lula? Ele ainda marcou Lula ali na publicação que ele fez. Eu acho que o Martin DeLuca, em geral, foi muito bem nessas declarações, ele acabou resumindo a situação, não é? Está aí o advogado, obrigado à direção que disponibiliza as imagens do advogado, o presidente americano Donald Trump, ele que acompanha muito a questão do Brasil, ele fala português, entende muito bem português, e ele então fez essas publicações, e é isso, no momento o que nós temos é muita foto, muito oba-oba, mas avançar mesmo até agora muito pouco. Como eu disse, tem margem para o governo brasileiro de alguma maneira tentar reduzir ou suspender as tarifas, isso até pode acontecer. Já as sanções aplicadas às autoridades americanas, como por exemplo até mesmo a lei Magnitsky, o ministro Alexandre de Moraes, que depois se estendeu à sua esposa e também ao seu instituto, aí já é um pouco mais complicado, Geisiane. E vale lembrar ainda que é o advogado do caso da Truth Media, né, a rede social Donald Trump, e o que está em voga ainda é a carta, que é muito clara, aquela carta de julho que diz claramente ataques às empresas americanas digitais, ou seja, ataques a todas as redes sociais. Tem o caso do Rumble, do X, enfim, caso é o que não falta aqui no nosso país. E eu vou trazer aqui pra gente as nossas queridas analistas políticas, começando aqui pela Fabi. Fabi, estamos com o nosso queridíssimo Ivan Kleber, correspondente internacional, reverberando aqui o encontro de ontem
ontem, Lula, Donald Trump, também a questão da Venezuela. A sua pergunta. Oi, Ivan, estava também ansiosa para revê-lo aqui no Oeste. Tem bastante coisa, assim como sempre que fica na minha área aqui, né, jurídica, a sua geopolítica está fervendo. Primeiro, eu só queria que você fizesse, não é nenhuma pergunta, mas uma consideração um pouco mais fervorosa em relação a essa declaração do Lula, né, dizendo, olha, eu vou mediar, né, as relações com a Venezuela, sabendo que ele recebeu o considerado terrorista, narcotraficante Maduro em seu governo, né? Nem sei se o Maduro viajou para outros lugares do mundo, mas o Brasil foi recebido. A minha pergunta vai nesse sentido aqui, em relação se você acha que vai ter uma resposta formal a essa colocação do Lula de tentar intermediar, como se fosse um menino bonzinho, né, dessa história aí de Brasil e Venezuela, e a intermediar com o malvadão, né, Estados Unidos, que é assim que a gente sabe que o Lula pensa. Doutora Fabi, sempre uma alegria estar aqui na Oeste. Realmente, entre a geopolítica e as questões judiciais, aí a gente está com bastante matéria-prima para trabalhar. Eu acredito, doutora Fabi, que a resposta formal dos Estados Unidos à declaração de Lula, neste momento, está sobrevoando o espaço aéreo muito próximo à Venezuela. São os 2 bombardeiros que as forças americanas enviaram a Trinidad e Tobago. E esse navio, o Iwo Jima, apesar que ele já estava ali na região já um pouco antes da declaração do Lula, dou desconto do Iwo Jima. Mas os 2 bombardeiros podem ser a resposta aí ao presidente brasileiro, ou antes fosse, né, o presidente brasileiro, mas é o Lula o presidente brasileiro, desculpe o lapso aqui. De qualquer maneira, acredito, doutora Fabi, que foi mais uma provocação do Lula. Ele sabe que ele não tem a menor chance de se colocar como mediador. Basta ver a posição do Marco Rubio, do secretário de Estado Scott Bessent, lá atrás, no discurso que Lula fez da ONU, que inclusive defendeu Cuba, porque quando a gente fala da Venezuela, a gente não pode tirar da equação Cuba. Então, soou muito como uma espécie de provocação mesmo. E também nós precisamos analisar os bastidores do outro lado. Maduro e Petro estão pressionando para que Lula faça mais. Então, daquele jeito, achando que ele ainda está em 2002, negociando com George Bush, ele traz a questão da Venezuela para essa conversa, mesmo sabendo que não há como ele se colocar como mediador. E eu quero aqui fazer um adendo. Empresários brasileiros, a prioridade dessa conversa não era o Lula se colocar como mediador no conflito da Venezuela, era retirar as tarifas. Não é esse o problema? A questão das tarifas, das sanções e tudo mais, o comércio brasileiro não está sendo afetado. Se ele tinha 1 hora, por que utilizar ali o tempo para falar da Venezuela quando ele foi eleito presidente do Brasil e ele tem prioridade com o Brasil? Esse é um ponto que a gente precisa lembrar aqui, Geisiane, porque se ele tinha tão pouco tempo assim, ele estava preocupado que tinha que encerrar com os jornalistas para tratar dos assuntos do Brasil, por que colocar a Venezuela? Não é prioridade dele cuidar da Venezuela. Ou seria uma prioridade com o Foro de São Paulo? É uma pergunta que eu deixo, Geisiane. Nós sabemos muito bem o porquê que o Lula quer mediar esse negócio aí. Agora, nós precisamos deixar claro uma coisa. Vocês querem ver a foto? Espera aí. Nós precisamos deixar claro uma coisa. O Lula foi com 2 missões para esse encontro. Fazer com que o Trump reduza ou cancele a taxação e fazer com que ele revogue essa lei Magnitsky, as sanções impostas aos juízes, ao Moraes, ao Dina, ao Barroso, enfim. Só que isso não é possível. E o próprio advogado do Trump, veja bem, advogado do Trump, ele sabe o que está falando. Não depende do Lula, depende do Alexandre de Moraes. Por tudo que ele já praticou, por tudo que ele fez. E olha aqui, eu fiz uma busca aqui no Google. Deixa eu ler para você o seguinte. Olha só. A Lei Magnitsky é uma legislação dos Estados Unidos que autoriza o governo americano a impor sanções contra pessoas estrangeiras acusadas de graves violações de direitos humanos ou corrupção, abuso de poder também,
As sanções incluem o congelamento de bens e a proibição de entrada nos Estados Unidos, além de proibição de fazer transações financeiras com empresas americanas. Então, o Moraes, o Barroso, o Dino e outros se enquadram nessa lei. Por isso que foi aplicada a lei a eles. Então, o Trump colocou uma condição, segundo o que foi escrito na carta que ele enviou para o Lula. Deixa de perseguir o Bolsonaro, deixa de perseguir as pessoas de bem. Ou seja, tem que acertar essa situação aí. E eu creio que a partir desse momento pode sim se negociar. Aí o Trump vai estar aberto a negociações. As condições já foram postas. Bem, dito tudo isso, fiquem com essa imagem aí. Eu fico por aqui, fiquem todos com Deus e fui.